Oi, pessoal. A vida é feita de surpresas, não é mesmo? E nós estamos sendo surpreendidos aí a cada minuto nesse fim de semana, nesses últimos dias, por essa polêmica entre o Elon Musk e todo o sistema de poder que domina o Brasil, sobretudo na questão da liberdade de expressão. Isso é uma surpresa. E essa surpresa se reflete no seguinte: eu queria dar uma surpresa para vocês. A surpresa é uma promoção da Academia Folha Política. Uma promoção para você ter acesso a todo o material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Na Academia Folha Política, tanto no meu curso de Logopolítica, quanto no curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política, como na Agenda 2030, como em vários outros vídeos, materiais, eu e os meus colegas na academia temos falado, talvez mais do que qualquer outro tema, da importância da liberdade da palavra, da liberdade de expressão. Essa é a essência do curso de Logopolítica. Logos é o logos, a palavra, o conjunto de tudo aquilo que o ser humano tem para se comunicar entre si, para construir uma sociedade livre, para se comunicar com tudo aquilo que é mais elevado, com os valores mais elevados. Tudo isso é o logos, né? Tudo isso é o que precisa determinar a nossa vida política e aquilo que está sendo abafado e que agora, de repente, a gente tem uma esperança de recuperar. Então, eu queria convidar vocês para fazer parte desse projeto, Academia Folha Política. Clique aqui na descrição, no link, né, para ter esse acesso com R$ 336 a anuidade. Um abraço. Sim, e o papel de Lula, né? Sua diplomacia pró-totalitária, de inserção do Brasil no bloco totalitário, China, Rússia e Irã, a sua venda do Brasil para a China. Está vendendo o Brasil para os Estados Unidos. Não está, porque os Estados Unidos não é que seja bonzinho ou não, mas o sistema americano não permite o tipo de negociata que o sistema chinês permite, né? Então, ninguém está lembrando, mas o Lula, né, foi no ano passado, assinou uma porção de coisa com a China. Isso tudo está sendo executado, né? E a cada dia a China está ganhando aí concorrências no Brasil e dominando cada vez mais o agronegócio no Brasil. E isso é uma fonte de sustentação do corruptariado. O mundo precisa ver isso, né? Quem está de que lado? O Dugin, né? Alexander Dugin, leu aí as coisas do Elon Musk em relação ao Brasil e diz que está com o Elon Musk. Que bom, né? Agradeço muito, mas fica na tua, né? Fica na tua, Dugin, que bom, porque apoio de russo é complicado, tá? Apoio de russo a gente tem que sempre ver com muito cuidado. Russo no sentido de Putin, né? Desse sistema do Putin. Mas, enfim, o Lula está com Putin, né? Lula está com Putin, né? Putin está com Lula, não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma, essa é a estrutura de poder do mundo. Então, a Rússia já estão, através agora do Dugin, já estou sacando, né? O que é que eles estão querendo? Você olha, se valorizar aos olhos da população de bem do Brasil, né? Da população em geral do Brasil, que odeia o corruptariado e a juristocracia que nos dominam. O Dugin, não, eu estou do lado do Musk, estou do lado da liberdade de expressão. Sim, lembrar que a Rússia é um dos 6 países onde não tem Twitter, né? Onde não tem o X do Elon Musk, onde não tem liberdade de expressão nenhuma, né? Então, é cinismo, né? É cinismo. Gostaria que não fosse sincero, mas não é cinismo. A Rússia, Putin, a União Soviética já era assim, mas a Rússia de Putin aperfeiçoou isso. Em outros países do mundo, sempre que tem uma disputa, a Rússia está dos dois lados, né? Ou finge estar dos dois lados. Então, no Brasil, eles estão com Lula, né? E aí não é fingimento, é o mesmo, né? Mas já na segunda metade, no último ano do governo Bolsonaro, sobretudo, eles fingiram estar com Bolsonaro, né? Ou seja, né, o presidente Bolsonaro caiu numa armadilha ali naquela visita a Moscou, para a qual eu procurei chamar a atenção e, enfim, né,
outros aspectos aí que depois a gente comenta. Mas ainda mais agora, então, a gente está vendo que já há algum tempo que o putinismo, né, a Rússia está trabalhando a direita brasileira, né, procurando colocá-la contra os Estados Unidos, como se Biden e Estados Unidos fossem a mesma coisa, não é, procurando colocar a direita brasileira, no fundo, contra todas as teses da direita, contra todo o conservadorismo autêntico brasileiro, procurando colocar a direita brasileira do lado dos comunistas, né, Aldo Rebelo, esse tipo de coisa, o nacional-bolchevismo, isso já vem de algum tempo. Então, né, colocar, ou seja, aurir vantagens, digamos, políticas dos dois lados. Né? Na esquerda, obviamente, ele já tem uma aliança com o Lula e sua turma, e agora, então, na direita brasileira, aproveitando para quebrar a direita brasileira no processo. E agora, então, parte dessa operação, Elon Musk. Vamos dizer que a gente está com Elon Musk. Né? Não estamos com o Darth Vader, de jeito nenhum. Né? Estamos com a liberdade de expressão. É mesmo, Douglas, vocês estão com a liberdade de expressão. Que maravilha. Então, por que não começam praticando liberdade de expressão em casa? Bem, o certo é que isso começa a capturar algumas pessoas. Pô, que legal, a Rússia está apoiando o Elon Musk nisso aí, então, de repente, a Rússia não é tão ruim. Não é por aí. Deixa ele falar o que ele quiser, mas não contemos jamais com a Rússia de Putin, de Dugin, como aliado numa luta autêntica do Brasil pela sua liberdade. Jamais, jamais, jamais. Eles querem estar dos dois lados para qualquer lado que ganhar, eles ganham. É isso que eles querem. Mas na hora de trabalhar, na hora da onça beber água, eles vão estar sempre com os totalitários do mundo, sempre com as esquerdas mundiais, sempre com o crime organizado, sempre com o terrorismo. Né? Esse é o DNA do putinismo. Bom, sim, um aspecto incidental nisso, mas que a gente precisa atentar. Viram aí a notícia de um novo espião russo que foi descoberto no Brasil. Vou até dar o nome dele aqui. Tem uma matéria que saiu na Revista Oeste, e saiu aqui também um comentário meu que eu proporcionei aqui ao Paradoxo BR. Então, depois eu passo para vocês aqui no grupo. Tá? Sergei Shumilov. Tá? Sergei Shumilov foi descoberto pela ABIN como um espião russo trabalhando na embaixada da Rússia em Brasília. Né? Ele estava aliciando pessoas no Brasil para trabalharem a favor dos interesses russos. Né? Era um diplomata e tal. Né? Isso é um problema, porque tinha status diplomático, né? Você não pode processar, você não pode julgar, eles têm imunidade de jurisdição. Então, o que foi feito foi pedir que ele saísse do país, uma espécie de expulsar do país. Isso foi feito. Em tese, o Brasil poderia pedir à Rússia que levantasse a imunidade de jurisdição, mas isso jamais acontece no caso de pessoas que praticam espionagem. Então, quando ele foi tirado, voltou para a Rússia tranquilo. Mas ele, então, estava aliciando pessoas do Brasil. A ABIN certamente sabe quem são essas pessoas, é preciso que a gente cobre para saber quem são essas pessoas. De repente, são pessoas de altas esferas políticas. E isso é que interessa realmente saber. E isso acho que é possível de ser sabido, se a ABIN se desse o trabalho de dar esse tipo de transparência. Bom, mas o certo é que, então, pelo menos um espião russo foi pego no Brasil. Se tem um, provavelmente tem mais. Né? Provavelmente não trabalha sozinho. Seria muito acaso que conseguissem pegar o único espião russo trabalhando no Brasil. Então, ele terá aliciado algumas pessoas, outros espiões estarão, talvez, atuando agora, provavelmente agora, nesse momento, aliciando outras pessoas para trabalhar em favor dos interesses russos. Né? E esse aliciamento talvez tenha a ver com esse jogo de forças de, olha, apoia Lula e, ao mesmo tempo, finge que apoia a liberdade de expressão, finge que apoia a direita, para criar confusão e, no fundo, enfraquecer todos os que se opõem ao totalitarismo brasileiro ou russo ou mundial. Muitos russos devem estar trabalhando nesse momento no Brasil. Né? Talvez junto a autoridades civis, provavelmente,
talvez junto a autoridades militares, possivelmente. Né? Essa ida do presidente Bolsonaro a Moscou de maneira completamente inoportuna e a expressão de solidariedade pelo Putin, isso eu acho que não foi por acaso, acho que isso resultou de influência, né, russa no Brasil, junto a autoridades brasileiras. Mas, enfim, então isso está aí. Lembrando que nos últimos dois ou 3 anos já tinham sido descobertos 3 espiões russos no Brasil. No caso, se não me equivoco, desses 3, eles estavam, digamos, sendo criados no Brasil para atuar no exterior. O caso mais famoso, agora não me lembro o nome, é um que tinha adquirido não tinha status diplomático, ele tinha adquirido uma nacionalidade, tinha adquirido uma personalidade brasileira, ele tinha nome brasileiro, como se tivesse nascido no Brasil, e com pais de alguma outra nacionalidade, para explicar por que ele tinha um pouco de sotaque, eu quase não tinha, mas, enfim, foi uma operação sofisticada. Né? Muitos anos vivendo no Brasil para adquirir uma personalidade, uma identidade brasileira. Até que, então, ele foi mandado para os Estados Unidos para estudar numa universidade de relações internacionais em Washington, que é um lugar onde muitos diplomatas e pessoas do establishment de política externa estudam, então já fez contatos lá, como brasileiro, né? Mas sempre a favor da Rússia. E estava chegando na Holanda para ser estagiário, ou algo assim, na Corte Penal de Haia. Né? Essa mesma Corte Penal de Haia que veio um pouco depois, declarar o Putin, ou seja, pedir a prisão preventiva do Putin, né, num processo por crimes contra a humanidade. Então, você teria um brasileiro lá, plantado na Haia, mas no fundo é um russo, um agente russo trabalhando, né? Portanto, estaria lá trabalhando para que o Putin não fosse acusado e esse tipo de coisa. Então, isso já era grave, mas vai dizer, não, mas não estavam atuando no Brasil. Eu já vinha dizendo isso, já tinha dito isso, que se tem esses 3 aí, porque tem mais, agora está começando a surgir, eu acho que é o começo. Não sei por que a ABIN revelou isso agora, acho estranho, mas as coisas são assim, nesse mundo de inteligência. Então, tem um camarada aí que surgiu, aliciando pessoas para a Rússia. Vamos procurar saber mais sobre isso. E, então, falando novamente da legitimação do corruptariado brasileiro, você tem, claro, toda a rede aí do Foro de São Paulo. Isso ainda funciona um pouco. Integração latino-americana, o Lula é favorável à integração latino-americana. Então, isso daí decorre toda uma série de necessidades, diálogo, não pode brigar com a Venezuela, não pode pressionar o Maduro, né? Pode pressionar só um pouquinho, mas no fundo deixa ele fazer o que quiser, por exemplo, não pode pressionar o governo cada vez mais totalitário da Bolívia, por exemplo, e assim por diante. Então, isso também serve para, não, Lula é um líder regional, sim, líder regional do crime, né? Então, é o tipo de imagem que precisa estar sendo quebrado, né? Precisa quebrar a ideia do Lula como líder, e de todo o corruptariado brasileiro, como liderança ambiental, né, como preocupados com o meio ambiente, né? Na verdade, preocupados em roubar, mas, não, é a corrupção verde, né? Tem que acabar com essa corrupção verde, né? Porque esse verde é um verniz de uma corrupção clássica e enraizada, né? Tem que expor a conexão chinesa, Rússia, iraniana, né? E tem que quebrar essa ideia do Lula e do corruptariado como liderança regional. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas
sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano,
quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.